Meus amados, é minha alegria poder mais uma vez, mas a tristeza de pela última vez, apresentar o pastor Edson Naves. Pode vir aqui, querido. Como creio que a maioria dos irmãos sabem, ele esteve conosco esta semana na 10ª Conferência de Exposição Bíblica, Palavra da Videira. E explicamos durante a conferência, o pastor Edson foi meu professor no seminário. Também estivemos perto, de poder trabalhar juntos, mas não aprove ao Senhor e seguimos a nossa vida. Mas durante esse tempo nos encontramos algumas vezes e sempre acompanhando e vendo a continuidade, a estabilidade do ministério deste servo do Senhor, que é obviamente algo que eu almejo para nós aqui também. Então vamos, meus irmãos, como eu falei, basta cada dia o seu mal. Deixa a sua reunião de amanhã. Deixa aquela chamada que teu chefe falou amanhã, segunda-feira passa comigo. Deixa para amanhã, não vai resolver nada hoje. Deixa as suas preocupações para lá e vamos dar toda a nossa atenção à voz do Senhor pela sua palavra e aquilo que Ele tem a nos falar hoje. Amém? Deus abençoe. Graça e paz. Os irmãos vão me ajudar lá? Tem lá? Tem? É o julgamento do crente, é a última parte. Julgamento do crente e as bodas do cordeiro. É só seguir avante um pouquinho, que o próximo Roraima 5, a escatologia. Isso. Pode passar o próximo para ver se é esse aí? Isso, perfeito. Pode voltar um pouquinho? Isso, muito bem. Eu quero agradecer também ao pastor Joversi, também à igreja, por esse tempo que eu fiquei aqui, toda a acolhida, todo o acompanhamento, né? Um complicador é que eu volto para casa com um pouco mais de peso do que eu vi. E agora estou até preocupado com a aeronave, né? Se ela está preparada para um pouco mais de carga para voltar lá. Né? Realmente foi muito bom estar com cada grupo, desde a juventude, os irmãos da igreja, também os presbíteros, pastor Joversi. Foi certamente um tempo especial para a minha vida, é muito bom, depois de alguns anos, né? Alguns poucos 30 anos, né? Mais ou menos, nos revemos e para poder ver pessoalmente, participar da obra que o Senhor tem feito na vida do seu servo e também na vida da sua igreja. Então é um privilégio para mim quando Deus me dá essa oportunidade de viajar por aí para dividir a palavra do Senhor. E fizemos isso desde quarta-feira, neste assunto que é Daniel. Era uma exposição bíblica das profecias a partir de Daniel. Foi o que vimos da quarta até ontem à noite. Hoje de manhã tivemos um tempo de perguntas e respostas. E agora tem um desafio para os irmãos. É uma parte muito prática da escatologia. Eu tenho procurado abordar esse assunto, como vocês que participaram viram durante a semana, não apenas com o propósito de dar informações para vocês, né? Trazer informações, mas que as informações que o Senhor deixou sobre o futuro, ele tivesse um impacto na vida dos seus discípulos e eles as informações fizessem diferença no dia a dia do crente. A escatologia, como qualquer outro tema da Escritura, tratado com meras informações, não é? Isso nunca foi o propósito do Senhor quando Ele nos deixou a sua palavra. Ele nos deixou a palavra para ser lida, entendida e principalmente vivida. E não é diferente com a escatologia. Ela tem sido um estudo aversivo a muitos crentes, ao mesmo tempo que todo crente tem uma certa ansiedade e um desejo de entender o futuro, mas de certa forma tem desistido devido a tanta variedade nas posições. Isso tem confundido muito. Mas o objetivo do Senhor Jesus, então, era que os seus discípulos
ao saberem do futuro, eles não vivessem o futuro, mas vivessem o presente à luz do futuro. Já foi citado aqui pelo próprio pastor, o versículo que Jesus disse em Mateus capítulo 6, basta a cada dia o seu próprio mal. Mas basta a cada dia o seu próprio mal, ele tem um efeito nas nossas vidas que tem tudo a ver com aquilo que vai acontecer conosco logo após o arrebatamento. Foi mencionado aqui irmãos que estão no hospital. Enquanto você mencionava e você mencionou o hospital, era inevitável que a minha mente se voltasse lá para o meu povo. Eu tenho nesse instante um homem na UTI que fez uma cirurgia grande do coração um pouco antes de eu vir para cá. Eu estive com ele 2 vezes, mesmo no dia anterior de vir para cá, e tenho tido contato com eles, ele e a esposa dele, durante todos esses dias aqui. Temos outros irmãos enfermos lá também. Mas existe algo ruim no meio do povo de Deus com respeito a esta questão da saúde e principalmente com uma situação de alguma enfermidade que implique numa morte iminente. Por exemplo, soa ruim ao seu ouvido, soa mal ao seu ouvido, quando você ouve a expressão paciente terminal. O que é um paciente terminal? Um paciente terminal é alguém que foi diagnosticado pelos médicos de que sua vida está contada, e se ele é terminal é porque sua vida está terminando. Uma doença grave que não tem perspectiva de complicações é uma doença grave. Mas quando chega nesse termo, paciente terminal, significa que a vida está terminando. Muitos de vocês provavelmente já passaram, eu já passei por uma situação dessa, com pessoas muito próximas, em que você tem orado e você orava e orava, orava, mas inevitavelmente chegou o ponto em que você ou alguém próximo ouviu essa expressão. Infelizmente, né? Não há mais o que fazer. Agora melhorar a qualidade de vida, porque está entrando agora no estado terminal. Mas o que eu quero refletir com vocês hoje à noite, ao falar sobre o julgamento do crente, é que todos nós, do ponto de vista de Deus, somos pacientes terminais. A tristeza é que nós não vivemos como pacientes terminais. Nós vivemos como se nós nunca fôssemos morrer, mesmo sabendo que a gente vai morrer. Mesmo sabendo que a qualquer momento uma enfermidade, um acidente possa pôr fim à nossa vida. Mas nós sempre vivemos como se a vida fosse um tempo aberto. 2016, quando eu fiz uma cirurgia do coração, quando eu fui submetido à cirurgia do coração, e foi trocada a minha válvula aórtica, então foi colocada uma válvula biológica, então uma prótese, e por todo o avanço da medicina, né, e ter essa oportunidade, essa bênção, mas já não é mais a original. Se você tem um carro, você troca o carro, troca a peça. Se você não puser uma peça original, ela vai estragar mais depressa. Mas mesmo trocando por uma peça original, ela é uma substituição de uma outra peça e significa que o carro vai ter problema logo logo. As válvulas, como qualquer prótese ou qualquer coisa artificial colocada no nosso corpo, elas têm validade. E foi uma cirurgia ruim, foi uma cirurgia muito ruim. Eu sabia que ia fazer a cirurgia porque o médico me disse, um dia você vai ter que trocar essa válvula. É um problema congênito, você nasceu com ele, a sua válvula é bicúspide e ela vai calcificar. Em algum momento você vai precisar trocar essa válvula. E me disse quais sintomas que eu teria, né, para trocar. Então eu louvo ao Senhor que quando eu recebi essa informação, o que seria uma tendência de ver uma ansiedade, sabe o que significa um dia? Nós falamos sobre isso na primeira noite, né? Um dia Cristo vai voltar. Os crentes dizem assim, um dia Cristo vai voltar. E eu falei, Senhor, eu quero trabalhar e eu não quero ter essa ansiedade quando vai ser esse dia.
embora um dia o sintoma vai aparecer. E eu vivi assim alguns anos trabalhando normalmente, até que um dia o sintoma apareceu. Muitos se preocupavam na época de que eu não iria dizer que eu estava com sintomas por conta da cirurgia. Pessoas que não me conheciam, eu falei, você não me conhece. Eu sou um pai de família e mais do que isso ainda, eu sou um pastor de uma igreja que tem centenas de ovelhas, que o Senhor me confiou para cuidar, eu tenho uma responsabilidade com eles. E o dia que o Senhor entender que meu tempo acabou, ele vai ter outras pessoas para cuidar do povo dele. Ele não depende de mim, mas ele me usa. E eu tenho que ter uma vida responsável. Eu não vou viver de maneira a abreviar minha vida só porque o céu é um lugar maravilhoso. E ele é, de verdade. Então, quando chegou o tempo que eu tinha que fazer a cirurgia, marcou a cirurgia, alguns dias antes eu vindo de um retiro, eu tive um sintoma de dor, e os médicos da igreja me aconselharam a ir para o hospital, e eu disse, eu vou para o hospital, muito bom, não tem ir, achando que eu estou tendo infarto. E eu não estou tendo infarto, porque eu estou com uma cirurgia marcada para os próximos dias, todos os exames preparatórios feitos, mas eu já sei como é que vai funcionar. Mas é importante que o senhor faça. E lá fui eu, adivinha. Cheguei, me puseram na UTI, e trazer, você pode estar tendo infarto. Eu falei, eu posso estar tendo infarto, mas eu estou pronto para fazer a cirurgia, e a cirurgia tem esse sintoma que eu tive, né? Fizeram um exame invasivo em mim sem necessidade, mas eu me submeti, e quando veio o resultado, o médico foi todo sem jeito, quando ele veio me dar notícia de que eu não tinha nada no coração, naquele sentido de ter um infarto, né? Eu não tinha nada, mas ele tinha feito aquele exame invasivo que era o cateterismo. Eu já tinha feito o exame antes, que era uma angiotomografia, que dizia que eu não tinha nada nas coronárias, não tinha nada em lugar nenhum, eu só tinha uma válvula apertada. Enfim, eu fui para a cirurgia e eu disse para o povo da igreja, eu vou para o hospital, eu vou tomar uma anestesia geral e eu vou acordar. Duas possibilidades e só duas possibilidades. Ou eu acordo no céu ou eu acordo na UTI. Não tem uma terceira possibilidade. Por isso eu não tenho preocupação nenhuma do que eu vou tomar anestesia geral. E eu cheguei lá no centro cirúrgico de manhã, bem cedinho, o anestesista veio, né, e disse assim, eu vou anestesiar você, então pense numa coisa alegre, pense numa coisa boa, né? Relaxa, pense numa coisa boa que eu vou dar anestesia. E aí passou 30 segundos e disse, você está pensando numa coisa boa? Eu falei, eu tô pensando nas minhas ovelhas. Ah, você é fazendeiro? E tinha 2 médicos da igreja me acompanhando, assistindo a cirurgia, eles querem dar gargalhada e falaram, doutor, nós somos ovelhas dele, na verdade ele é nosso pastor. E de verdade, eu estava pensando nas minhas ovelhas. E alguém quis me dar uma espetada e falou, o quê? Você não estava pensando na sua esposa? Você estava pensando nas suas ovelhas? Você não tem noção o que é um chamado. Mas eu tinha uma saída. Eu disse, vocês não sabem, ela é minha ovelha predileta. Bom, pelo menos foi uma boa saída. Foi. Mas enfim, quando foi 5 e pouco da tarde, eu comecei a escutar um barulho, pi, 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 falei, já sei, não estou no céu, eu estou na UTI. Exatamente assim. Agora, o que significa isso? Significa que normalmente quando uma pessoa, inclusive o crente, recebe a notícia que tem uma doença que está pondo fim na sua vida próxima, a tendência é entrar em desespero. É pedir oração para a igreja, para todo mundo, e fica mal. O médico diz, você tem um problema. Quando você teve os sintomas, já ficou com medo de que era aquele problema, que você não gosta nem de dizer. Sabe aquela doença? Né? Todo mundo tem medo daquela doença, porque aquela doença, você já sabe que, por mais tratamento que você faça, vai morrer. E então, o médico vai fazendo, olha, vou fazer os exames. Então, doutor, o que o senhor me diz? Olha, as informações que eu tenho para você não são muito boas.
mesmo, doutor? Mas não é boa. Não é muito boa. Olha, você tem mais ou menos uns 6 meses de vida. Como assim, doutor? Eu sou uma pessoa tão nova, tão nova. 6 meses, doutor. Mas tem jeito, medicação, cirurgia. Infelizmente não tem, são 6 meses. Por quê que os crentes têm essa reação? O céu é um lugar maravilhoso, mas o crente não quer ir para lá. O crente é apegado a esta terra e ama estar nesta terra. Agora eu vou fazer de uma outra forma, que você vai talvez até ficar chateado comigo e desfazer tudo que você criou, se você criou alguma coisa a meu respeito, porque a coisa seria assim. Você tem um sintoma e você começa a perceber que é aquela doença. Nada acontece. Você só tem que fazer o que tem que fazer. Vai ao médico e chega no médico, você traz os exames e diz para ele, doutor, esses são os exames, o que o senhor tem para me dizer? Doutor, não me esconde nada. Me diz a verdade, eu quero saber a verdade. Ele fala assim, olha, as informações que eu tenho não são muito boas. Doutor, o senhor não está entendendo. Eu quero saber quais são as informações que o senhor tem. O senhor pode me dizer quais informações o senhor tem? É que, olha, não são boas. Doutor, o senhor não está entendendo. Eu quero saber. Eu quero saber. Você tem 6 meses de vida. Eu não acredito. Eu tenho 6 meses de vida. Eu ainda vou ficar mais 6 meses aqui nessa terra, senhor. Doutor, mas 6 não tem jeito. Não tem jeito de ser antes disso. Eu estou querendo ir para o céu todo dia. E o senhor me fala que tem 6 meses ainda. Você vai querer me internar, não é? Esse pastor é louco. Esse pastor é louco. Irmãos, quando o senhor nos chamar, nós vamos nos encontrar com ele. E por que você não quer ir para lá? O que é que te prende aqui? Quando eu dou escatologia e eu falo que o arrebatamento é hoje, o pessoal, pastor, eu quero casar primeiro. Pronto. Aí pega o casado, eu quero ter um filho primeiro. Aí pega o que ia ter um filho, aí eu queria tanto ver o casamento do meu filho. Você está percebendo que para ele casar tem que ter pelo menos 18, 20, 25 para frente? Ele já quer adiar a ida dele. Olha só, isso é coisa do crente. Isso é coisa do crente. O que Jesus disse? Basta cada dia o seu próprio mal. Sabe o que significa isso? Você tem que viver como se fosse o seu último dia de vida. Você acorda e diz, Senhor, hoje é meu último dia de vida. E vive esse dia. E se chegar no fim do dia, você não morreu e a trombeta não tocou, você vai descansar. E quando você acordar no outro dia, você tem mais um dia de vida. A vida cristã normal é uma vida de paciente terminal de um dia. Não meses, não anos. Um dia. E nós só temos um dia. Jesus está falando sério. E era justamente no texto que ele falava sobre ansiedade. No versículo 33, né? Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vão ser acrescentadas. O que nós tememos? Então, meu desafio para você hoje à noite é que quando a trombeta tocar, e ela vai ser hoje à noite, ainda dá tempo, nós vamos nos encontrar com o Senhor e vamos viver para sempre com Ele. Mas antes de vivermos para sempre com Ele, nós vamos ser julgados pelo Senhor. Eu quero convidar você para ir para a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20. Os irmãos têm um guia, não tem? Esse não é o texto, viu? Não coloca no guia esse texto ainda. Ele faz parte. Mas o texto que você vai pôr no seu guia para o grupo de vida, eu vou sugerir outro, que vamos ver daqui a pouquinho, que está aqui pertinho mesmo. Apocalipse 20, versículo 11. Vi um grande trono branco e aqueles que nele se assentam, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles.
Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Este é o texto que fala do julgamento do trono branco. No fim do milênio, vai ser esse julgamento aqui. E a maior parte dos crentes e teólogos acreditam que a igreja vai ser julgada aqui neste julgamento junto com todos os outros. Crentes e incrédulos vão ser julgados aqui. E por que é que eles pensam isso? Porque está escrito que foi aberto o livro da vida. E o livro da vida é o livro dos crentes. Então, uma dedução. Se vai abrir o livro da vida, então significa que os crentes estão lá. Mas essa é uma conclusão infeliz. A gente não pode fazer deduções para se entender a Escritura. Nós temos que entender a Escritura, por isso que a exposição bíblica é a abordagem do Senhor. O que está escrito aqui é que ele reuniu todos os mortos, se abriram os livros. Os livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, mas o livro da vida é um livro diferente dos outros livros. Em que sentido? O livro da vida é um livro de nomes. Os outros livros são um livro de obras. Tanto que ele diz, e os mortos foram julgados segundo suas obras, conforme se achava escrito onde? Nos livros. Você entende como é que se põe a Bíblia? Abriu-se os livros, havia o livro da vida, e os mortos foram julgados segundo o que estava nos livros, não no livro da vida. Porque o livro da vida é um livro de nome. E por que ele está lá? Justamente para certificar-se que não há crente lá. Deus reuniu todo mundo. Antes de julgá-los, ele abriu o livro da vida e começou a ler. Joverci não estava lá. Entendeu? Samuel não estava lá. Aline não estava lá. Silêncio total. Quando ele terminou de ler o livro, ninguém respondeu. Então ele disse, vamos começar o julgamento. Abriu os livros das obras deles e começou a julgá-los. Esse é o trono branco. Portanto, não tem nada a ver conosco. Porque o livro da vida é o livro que garante os salvos, e os salvos não estão lá, porque os salvos estão com o Senhor. Amém? Muito bem. Então nós vamos falar agora de noite, rapidamente, sobre as bodas do Cordeiro, sobre o julgamento do crente e as bodas do Cordeiro. Se o crente não vai participar desse julgamento do trono branco, qual é o julgamento que o crente vai participar? O crente tem um julgamento especial só para os crentes. E detalhe, só para os crentes da igreja. Só os crentes da igreja vão passar pelo julgamento que vamos passar. Os julgamentos escatológicos são vários. Tem vários julgamentos escatológicos. Por exemplo, Israel vai ser julgado na tribulação. Nós não vamos estar lá, porque estaremos sendo julgados no céu. Enquanto ele nos julga no céu, ele julga Israel aqui na terra, na tribulação, para separar o seu povo e ir para o milênio. Ele vai julgar os anjos caídos. Ele vai julgar Satanás. Ele vai julgar os incrédulos no trono branco. E vai julgar o crente no tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é o nome do julgamento que nós vamos participar. No arrebatamento, então, Cristo levará toda a sua igreja, a sua noiva, para o julgamento e para as bodas do Cordeiro. Pode me ajudar lá, por favor? Isto. No arrebatamento, Cristo vai levar toda a igreja. Arrebatamento é isso. Ele pega toda a igreja e ele leva a sua noiva e ele leva para um julgamento e, em seguida, o casamento. Bodas do Cordeiro é o casamento. Vai pegando as peças aqui.
ele arrebata a sua noiva, ele leva a sua noiva, ele julga a sua noiva e depois ele volta na segunda vinda com a sua noiva. O arrebatamento pré-tribulacional é o único que cumpre o plano de Deus para a sua igreja. O que é pré-tribulacional? É um casamento antes da 70ª, o arrebatamento é um evento antes da 70ª semana de Daniel, que é exclusiva para o povo de Israel. Foi o que vimos durante a semana. Então, vamos comigo agora para Apocalipse 19, 7 e 8. Está pertinho. Esse é o texto que você pode colocar lá no seu papel, para durante a semana você meditar, porque esse aqui fala exatamente do casamento da igreja com o Senhor. Alegremo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou. Pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Não fui eu que escrevi isso, irmãos. Vocês podem ter certeza absoluta que não fui eu que escrevi isso. Eu só estou lendo aquilo que o Senhor deu por inspiração para João, e ele está dizendo que ia ter as bodas do Cordeiro e o vestido de linho branco finíssimo eram os atos de justiça da igreja. Então a minha pergunta é: quando é que esses atos de justiça foram apurados? Quando foi? Todas aquelas posições teológicas, escatológicas, né? De depois da tribulação, no meio da tribulação, ou parcial, vários arrebatamentos, que são as posições que existem aí, nenhuma delas se atenta a este texto aqui. Porque a igreja vem com Cristo julgada. E se ela vem com Cristo julgada, o julgamento tem que ser antes da segunda vinda dele. Vocês perceberam que isso é uma coisa óbvia no texto? Isso não é uma escola teológica. Só que não é alguém que inventou. Ninguém inventou isso. É simplesmente ler e entender o que o Senhor escreveu. As bodas do Cordeiro, portanto, é o casamento de Cristo com a igreja. É o casamento de Cristo com a igreja. Mas veja, o casamento ou bodas é na cultura do povo de Israel. Não é o nosso casamento. Não é como nós casamos aqui no Brasil. Era como o povo de Israel casava na época em que esse texto foi escrito. Como era? O noivo ia na casa da noiva buscar a noiva. O noivo levava a noiva para sua casa para apurar o dote da noiva. Lá havia a cerimônia do casamento. E ambos, noivo e noiva, voltavam para a casa da noiva, para a festa onde encontravam os amigos do noivo. Esse era o casamento judaico. Quando eles iam se casar, o noivo ia lá na casa da noiva, pegava a noiva, trazia para sua casa, na sua casa ele apurava o dote, que a mulher trazia um dote, que o pai dela dava para ela para trazer para o casamento, e tendo apurado o dote dela, agora era feita a cerimônia do casamento. Eles então eram casados, e casados eles voltavam lá para a casa da noiva, se encontravam com os seus amigos e entravam na festa que durava 7 dias. A festa durava 7 dias. Se você lembra, o casamento de Jacó com Lia. Eu vou contar uma anedota antiga, mas sempre tem gente que nunca ouviu, né? Que alguém disse que Jacó era analfabeto, porque ele amava Raquel e não Lia. Né? Bom, então alguém não tinha escutado, então vamos continuar para frente. Ok. Então, ele foi enganado pelo seu sogro, ele casou-se com a Lia, mas teve que trabalhar mais 7 anos por Raquel. E ele disse: cumpre a semana desta, e por mais um trabalho de mais 7 anos, eu vou te dar outra.
E tem teólogos que dizem que cumpre a semana desta era a festa do casamento de 7 dias que ele tinha. Ou seja, depois da festa do casamento, você trabalha mais 7 anos para eu dar para você a Raquel que você quer. Entendeu? Mas isso não procede, porque nós vimos essa semana aqui que o termo aqui é chapua, é 7 anos. Ou seja, quando você acabar os 7 anos dessa, você vai ter mais 7 anos para poder ganhar outra. São 7 anos, não era 7 dias de festa. Embora a cultura era uma festa de 7 dias. As bodas do cordeiro, então, como é? O noivo vem à casa da noiva buscar a noiva. O que é isso? Arrebatamento. Ele vem nas nuvens e ele chama a igreja e ele vai levar a noiva para a sua casa, que é lá no céu, onde ele vai apurar o dote da noiva. O que é? O julgamento, o bema. Bema é a palavra para tribunal. É uma plataforma elevada onde o imperador recompensava o ganhador dos Jogos Olímpicos Istmicos lá de Corinto. Era uma plataforma onde ele recompensava o vencedor. E Paulo viu e Paulo pegou a palavra. Isso é importante. A palavra trono branco, trono é um trono de julgamento para condenar e punir. Bema era um tribunal, era uma plataforma, era um trono onde o rei ficava sentado, ele era ambulante, ele ia para o lugar onde tinha os Jogos Olímpicos e o camarada que corria 120 metros, o primeiro que chegava ganhava uma coroa de louro, que era a recompensa que ele tinha. Não tinha humanismo, pessoal. Segundo lugar é o primeiro dos últimos. Só na nossa época que tem ouro, prata, bronze. Não. Ouro, pessoal, prata, o segundo e o último é igual. Agora, nesse ponto, o Brasil tem esse hábito no futebol. Você pode perceber na história. Quando o Brasil perdeu a semifinal e não disputou o primeiro e segundo lugar, normalmente era o quarto. Ele perdia o jogo para poder pegar o terceiro lugar. Ou seja, para o Brasil, se não for primeiro, não presta. Os vice-campeonatos não presta. Ele quer ser campeão e, vão nos desculpar o mundo inteiro, nós somos pentacampeões. E, por enquanto, só nós. Lá será realizado o quê? A cerimônia do casamento. Então, Apocalipse 19, 7, 8, significa que o casamento já aconteceu lá no céu e ele desce com sua noiva casadas. Ambos, noivo e noivo, voltarão à casa da noiva para a festa, onde encontrarão os amigos dos noivos, que é a segunda vida de Cristo. Você está percebendo que eu estou agora colocando os eventos que nós vimos durante a semana cumprindo o ritual de um casamento. Por isso, esse é o jeito certo de se interpretar a escatologia. Qualquer outro jeito, ele não é certo, porque ele não cumpre aquilo que o Senhor diz chamado bodas do Cordeiro, na cultura do povo de Israel, onde foi escrito o texto. Ele vai vir buscar no arrebatamento, ele vai apurar o dote. O que é o dote da noiva? O seu vestido, os atos de justiça do santo. Esse é o dote que vamos levar. O que vamos levar no casamento? Dote normalmente era uma coisa preciosa, era dinheiro, era ouro, algo de valor que ela tinha para levar para o casamento, para dar para o noivo. E o que é que nós temos de valioso para dar para Jesus? Os atos de justiça que nós fizemos depois que fomos convertidos. Vamos apresentar ao Senhor. Então ele vai fazer o casamento e vamos voltar junto com ele e vamos nos encontrar com os amigos do noivo. Quem são os amigos do noivo? O povo de Israel. João disse isso. Em João capítulo 3, né? Perguntaram para ele, você é o noivo? Não, eu não sou o noivo. Eu não sou o noivo. Os amigos do noivo se alegram de ver o noivo. E ele encerra como? Esta alegria se cumpriu em mim. João está dizendo, eu não sou o noivo, eu sou o amigo do noivo. Essa expressão está lá solta.
mas não é solta. Como tudo que nós vimos essa semana aqui, é uma frase que está lá, que vai se cumprir na escatologia, que é Mateus 25, a parábola das virgens. As 5 virgens prudentes são os amigos do noivo, representa o povo de Israel que vai entrar no milênio junto com a igreja. Não é a igreja definitivamente aquelas 5 virgens, porque Cristo não vai casar com 5 mulheres. Porque o lugar da festa era um salão que era iluminado por lâmpadas, e quem iluminava essas lâmpadas eram as virgens que eram amigos da noiva e do noivo, que tinha essa incumbência de, enquanto estava vendo o casamento, a cerimônia, eles estavam arrumando o salão de festa. E o noivo chegava com a noiva para entrar. As virgens tinham que colocar o azeite e a luz, só que elas não podiam pôr antes do noivo chegar, porque senão ia apagar, antes da festa acabar. Elas tinham que esperar o noivo chegar. E quando elas se deram por conta, algumas delas não tinham azeite. Por quê? O azeite é símbolo do Espírito Santo de Gênesis e Apocalipse. As prudentes tinham o azeite e o Espírito Santo, elas eram crentes do povo de Israel. Elas eram salvas do povo de Israel, que iam ascender e fazer parte. Então a festa vai durar 1000 anos, que é o milênio. Então o milênio é a festa. Então nós encerramos todos os eventos que nós vimos essa semana. Foi um preparo, um alicerce preparado para falarmos do arrebatamento, segunda vinda, tribulação, julgamento das nações e o milênio. E agora nós estamos vendo todos esses eventos organizados num ritual de casamento que Israel fazia toda a sua existência no Velho Testamento. Há 3 textos que mencionam esse julgamento. 1 Coríntios 3, de 12 a 15. Vocês lembram? Pode ler rapidamente comigo lá. 1 Coríntios 3, de 12 a 15. É aquele texto do madeira, feno e palha. Madeira, feno e palha e pedras preciosas lá. Você lembra do texto? Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. O outro texto é 2 Coríntios 5,10, um pouquinho mais para frente, 2 Coríntios 5,10. Porque importa é uma palavrinha de 3 letras na língua grega, D-E-I. Significa é imprescindível. Significa que tem que acontecer que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito no corpo. E Romanos 14, voltando um pouquinho para trás, Romanos 14, 10, ele diz: tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. A palavra tribunal é a palavra bema, que é distinta de trono. Está vendo aí? A palavra bema, ela é diferente da palavra trono de Apocalipse capítulo 20. O trono branco lá é o julgamento dos incrédulos. E o bema, que é o tribunal de Cristo, é o julgamento da igreja lá no céu. Será um julgamento recompensatório, no qual ele vai apurar os atos de justiça, que é o vestido da noiva. Então, nesse julgamento, é só julgar positivo. É o julgamento recompensatório. Ele não é um julgamento de coisas ruins, como lá no trono branco. Nós vamos ver já já. Em 2 Coríntios 5,10, Paulo afirma que será julgado o bem ou o mal. Aí você fala, pastor, como que não vai ter pecado no céu quando ele está dizendo que vai julgar o bem ou o mal que tiver feito no corpo? É por quê? Porque Paulo usou a palavra mal, ele usou uma palavra diferente da palavra comum. A palavra mal comum é kakos, que é mal moral. Todo mal moral, todo pecado era kakos.
E ele usou, pela inspiração do Espírito Santo, faulos, que é a palavra inútil, é a palavra para inútil. O que é ordinário ou inútil. O que vai ser esse julgamento, então? 1 Coríntios 3, ele ilustra por madeira, feira e palha, e alguns teólogos estão dizendo que vai ter julgamento de pecados não confessados no céu. Quem estava aqui durante a semana, eu disse que isso não procede, porque a confissão é uma atitude para resolver o problema do pecado aqui, porque ele já foi pago, ele não tem mais efeito eterno. O pecado que nós cometemos e vamos cometer, todos já foram pagos por Jesus. Então, o que sobrou para o julgamento? Os atos que nós praticamos depois de convertidos. Todos os nossos pecados então foram expiados por Cristo e não pode haver duas punições para o mesmo crime. Eu sei que tem advogados aqui, tem pessoas que trabalham com a parte criminal, isso é uma lei no Brasil, inclusive. Bom, se eles obedecem ou não é outra coisa, mas a lei existe, que uma pessoa não pode pagar duas vezes pelo mesmo crime. Só na minha casa. Na minha casa, o negócio era outra legislação. Eu fazia arte, a minha mãe chegava ao reio. Quando meu pai chegava em casa, ela contava para meu pai chegava ao reio de novo. E eu falava, mas mãe, de novo? Você me bateu, eu já paguei. Não, menino, é porque tu estava aprendendo a fazer mais isso. E lá vinha... Então, eu era o único que apanhava 2 vezes pelo meu pecado, cada vez, né? Eu e meus irmãos. O padrão é a palavra e a vida do Senhor Jesus Cristo. O critério é a nossa motivação. Agora eu estou montando para você o que vai acontecer lá. Vou fazer uma ilustração rápida de um rapaz que morreu com 25 anos. Se você tem 25 anos é só coincidência, tá bom? Ele morreu e ele chegou lá, puseram numa cadeira e passaram o filme da vida dele. Aí quando começou a passar o filme, ele lembrou daquela cena, ele lembrou. Meia hora, acabou o filme. Ele pensou que era intervalo para pipoca, mas não era intervalo para pipoca. Ele falou, e o resto? Não tem resto. Queimou. Isso aqui foi o que você glorificou a Deus. O que você não glorificou a Deus, queimou tudo. Passou pelo fogo, queimou madeira, feno e palha. Então esse julgamento é isso. Tudo que você fez depois que você conheceu o Senhor Jesus Cristo, até o dia do arrebatamento, a sua morte, o que aconteceu primeiro, vai ser passado pelo fogo. O critério qual é? A palavra de Deus. E a motivação é aquilo que nós fizemos para a glória de Deus. Agora você vai ficar com raiva de mim, de novo. Por que você veio ao culto hoje à noite? De verdade, quando você se arrumou e você se aprontou para vir para cá, você veio por quê? Uma possibilidade. Pastor, todo domingo eu estou aqui, eu não falto do culto. Madeira, vai queimar. Vai queimar. Pastor, é porque eu estava lá no multimídia, eu precisava ajudar o pregador. Feno, vai queimar. Entendeu? O meu caso, como eu já estava preparado para isso aqui, então eu me preparei antes de vir. Eu vou lá porque eu tenho que pregar de noite para isso que eu sou preletor. Palha pura. Queima tudo. Você entendeu? Se você não veio aqui para glorificar a Deus, você tem outra chance domingo que vem, porque hoje perdeu. Queimou. Queimou. Se domingo que veio, o domingo passado, você veio por outro motivo, queimou também. É assim que vai ser. Cada ato, cada coisa que você faz depois de salvo, tem que passar por esse crivo. O texto você conhece. 1 Coríntios 10, 31 que diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, seja feito para
Quando você almoçou hoje, o que você comeu era para a glória de Deus? Queimou tudo. Além de você ter pego uns quilos a mais, queimou tudo. Você comeu para a glória de Deus hoje? Você bebeu o seu café da manhã para a glória de Deus? Você acha que estou exagerando? Foi Paulo que escreveu. Quer beber mais ou quer com mais, faz para a glória de Deus. Por que ele usou isso? É a coisa mais básica que o homem faz todo dia. Todos os dias nós comemos e bebemos. E nós não comemos e bebemos para a glória de Deus. Nós estamos perdendo galardões. E você percebeu que eu falei do culto, porque é uma coisa boa. Você está aqui, vem, não falta, tá bom? Não fica desanimado, não. Mas habitua. Por que eu vou? Anos do meu ministério, eu cheguei 4h30 da tarde na igreja quando o culto era 6h30. Sempre. Eu saía de casa 4 horas da tarde para chegar 4h30 e o culto era 6h30. Sempre. E de manhã o culto era 9h15, 8 horas eu estava na igreja. Para meditar, ficar no clima da coisa. Os meus filhos eram parte do louvor e eles iam também 3h30, 4 horas para chegar lá. Um dia eu estou passando lá pela porta do quarto deles e eu escuto eles conversando. Estou na escala hoje. Eu fui na cozinha, peguei a água que eu queria pegar, eu voltei e falei, fulano, você não está no louvor hoje. Como assim, pai? Estou na escala. Eu acabei de tirar você da escala. Mas o senhor pode? Posso. Porque com essa motivação de você não vai, não. Você tem que ir para lá para glorificar o Senhor. Aí eu dei uma carteirada. Você já me viu alguma vez, nos anos da sua vida, eu dizer que eu vou ter que ir mais cedo? Eu simplesmente levanto e vou. Para a glória do Senhor. Você aprende a sua vida inteira. E você tem que aprender de que para ir fazer as coisas, tem que fazer as coisas para a glória de Deus. Eu fiz essa brincadeira essa semana com vocês aqui. Por que Cristo morreu na cruz? Aí ele morreu para nos salvar. Errado. Ele morreu para glorificar o Pai. E a sua morte nos dava a salvação. É assim que a gente entende. Foi assim que Jesus viveu. Ele disse, agrada-me fazer a tua vontade. Por isso, meus irmãos, essa coisa de julgamento da igreja é sério. Não é porque não vai ter pecados lá, de que a gente tem que viver de qualquer jeito. Efésios 2:10, o que diz? A apuração praticada, das obras praticadas, o que diz Efésios 2:10? O 2:8 e o 9 eu sei que você conhece. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E o 10? Porque somos feituras dele, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que vivêssemos delas. É isso aqui. Ele preparou obras para nós. Nós não somos salvos pela obra, mas depois de salvos nós fazemos obra para a glória dele. E aquilo que foi feito para a glória dele é ouro, prata e pedras preciosas, vai permanecer e vai fazer o nosso vestido os atos de justiça para o casamento com ele. O julgamento o instrumento é o fogo. São 3 galardões que nós vamos receber. A posição no reino milenar, as coroas que vamos depositar aos pés do Senhor, que são a coroa incorruptível, a coroa da alegria, a coroa da vida, a coroa da justiça e a coroa da glória. Tem observação aí que é só para os pastores. Olha só, a coroa incorruptível é quando você vive a vida cristã com intensidade. Você luta contra o pecado todos os dias. Você não se acomoda no pecado. Você esquadrinha o seu coração todo o tempo para que o Senhor cubra o seu pecado com o sangue de Jesus. Essa é uma luta.
luta diária. Se você não tem vivido assim, não vai ganhar a coroa incorruptível. E por que ela é incorruptível? Porque Paulo via aquele pessoal, eles estavam treinando por 10 meses, intensamente, horas e horas e horas por dia, para correr 120 metros. E o primeiro que chegava ganhava uma coroa de louro. É aquela coroa, aquele louro é aquilo que a mulherada coloca na prato de comida. E Paulo falou, o cara faz tudo aquilo para ganhar aquilo ali, que ele se desfaz. Então o Espírito disse, o crente usa o mesmo empenho deles para uma corrida que vai ganhar uma coroa incorruptível, que ela não vai se desfazer. A coroa da alegria, eu vi que falou sobre missões aqui. A coroa da alegria, em 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20, é a coroa que vai ser ganha por aquele que leva pessoas ao Senhor Jesus Cristo. Você evangeliza pessoas, você prega o evangelho, você vive o evangelho. Agora, um consolo para você. O evangelho na Bíblia, no Novo Testamento, ele é comparado a uma agricultura. Fala de semeadura. Então, é muito injusto quando os pastores e os missionários do passado diziam que vai ganhar o galardão aquele que leva alguém para Jesus. Tem pessoas que nunca tiveram a alegria de ouvir uma pessoa dizer: eu reconheço que eu sou pecador, eu quero Jesus, ora comigo. É uma alegria indizível. Mas se você participou do processo, você vai ganhar o galardão. Não importa quem colheu. Aquele que ficou no trator ou lá no arado, debaixo do sol, fofando a terra, preparando a terra. Quando você compartilha no seu trabalho com a pessoa, você fala de Jesus, você vive, você está perto, e ele nunca fez decisão. Lá na frente, quando alguém falar e o Senhor fizer uma obra e ele se entregar, aquela pessoa tem alegria, mas se ele compartilhar com você, você vai ter a mesma alegria de saber: eu participei daquela alma. 10, 15 anos depois, voltando para a igreja que eu fui criado quando era pastor de jovens, todo domingo à tarde eu saía com os jovens para poder visitar os colegas deles, pessoas do convívio deles. Eu nunca vi um fruto daquelas visitas à tarde. Mas o Senhor foi gracioso comigo, que 15 anos depois eu voltei naquela igreja, num domingo aleatório, estava de férias, estava tendo batismos. De repente, no fim, levantou o Senhor. Ele veio para mim: boa noite, pastor. O senhor não lembra de mim, né? Eu falei: não lembro. Ele abriu a Bíblia dele, tinha uma dedicatória minha. Um domingo à tarde, o senhor foi na minha casa com os jovens me visitar. O senhor me deu essa Bíblia. Ela ficou engavetada há alguns anos. Mas um dia, eu abri a Bíblia e li. Eu me entreguei para Jesus. Minha família se converteu. Aquele menino que se batizou hoje é meu segundo filho que foi batizado, porque o primeiro já foi batizado. A alegria de saber que o Senhor tinha salvo aquela pessoa, tinha me usado como instrumento. Essa é a coroa da alegria. Então não desanima, fala de Jesus, vive Jesus, mesmo que você não vai ver a pessoa se converter. Participa. Então lá no céu, no julgamento, você vai ao contrário daquele rapaz que foi só meia hora. O Senhor vai falar: eu tenho uma coroa para você. E você estava lá: eu nunca levei ninguém para Jesus. E ele vai te dar uma lista de pessoas que você participou no processo que você nem sabia. Uma palavra. Uma pessoa foi evangelizar um camarada lá nos Estados Unidos num escritório, um ateu, ele falava, argumentava, e o ateu irredutível. Só que naquele dia ele não sabia, atrás do lugar que estava esse pessoal, tinha um homem fazendo manutenção. Ele escutou e ele se entregou para Jesus. Não era para aquele homem aquele dia. Aquele homem do ateu se converteu alguns anos mais tarde. Mas aquele homem se converteu aquele dia.
E a pessoa que estava evangelizando nem sabia. Foi saber mais tarde que ele está fazendo manutenção, escutou e se entregou para Jesus. Não desista, perdão. A coroa da vida é o crente que passa por provações. Quando você tem uma provação, como é que você vive? Você murmura? Você reclama? Não vai ganhar. Mas se você se arrepende, se você se empenha e entende que o Senhor está fazendo uma obra em você, você vai ganhar. E a coroa que nos diz respeito essa semana é a coroa da justiça. Paulo disse, não somente a mim, mas todos quantos amam a sua vinda. Amar a vida de Jesus é esperá-lo todo dia. Esse foi o desafio da semana e de hoje. Se você esperar todo dia, você vai ganhar essa coroa. Se você não esperar Jesus todo dia, você não vai ganhar essa coroa. E a coroa da glória é a coroa dos pastores em 1 Pedro 5, porque ele disse aos presbíteros, presbítero eu, prega a palavra, não por ganância das... Então o pastor que pastoreia daquele jeito vai ganhar a imarcessível coroa da glória. Imarcessível era uma flor que não murchava. Ela nunca murchava. As mansões do céu, falamos sobre ela essa semana, é outra parte do galardão. E nós tivemos outra antes, que é a nossa posição do reino. No reino milenar, a cidade que você vai governar é um galardão. E o que faremos com as coroas? Apocalipse capítulo 4 diz que nós vamos depositar aos pés de Jesus. Essa cena, pessoal, vai ser triste. Mas como diz 1 Coríntios 3, nós vamos entrar, mesmo que cheirando churrasco. Mas nós vamos entrar. Melhor que ser cheirando churrasco, você não entrar. Você pode ir com as coroas e dizer, Senhor, isso aqui foi o que eu fiz pela graça do Senhor, que o Senhor me capacitou, e eu coloco nos teus pés. Mas alguns virão com a mão para trás e dirão, Senhor, eu não tenho coroas para colocar nos seus pés. E o Senhor vai enxugar a lágrima, mas vai dizer, você é meu filho e você vai entrar. Você pode escolher. Ainda dá tempo de você não chegar lá fazendo questão que pessoas passem na sua frente, porque você não tem coroas para depositar. Deus está te lembrando mais uma vez. Como o pastor fala, né? É o mais do mesmo. É aquela velha história contada de novo. Simplesmente isso. Então, se você, da última vez que você ouviu, você não caminhou, outra oportunidade. Como é que você tem vivido? Para a glória de Deus, comece a fazer isso. Para a glória do Senhor. Amém? Baixe sua cabeça. Vamos orar. Pai querido, louvamos o teu nome, meu Pai. Porque o Senhor é o doador da vida e é o Senhor que nos dá a vida eterna. Obrigado, meu Pai, pela tua palavra, que é perfeita e completa. E que nós, então, possamos, pela tua graça, movidos pelo teu Santo Espírito, obedecer, viver, mas com a única motivação, a glória do Senhor. Livra-nos da soberba, de sabermos, nos ajuda a vivermos o que sabemos. Pai, obrigado, eu te louvo pela tua fidelidade. E nos ajuda a sermos fiéis para com o Senhor, como o Senhor tem sido para conosco. E toda honra, toda glória, todo louvor vai ser dado a ti. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Pastor.